Teste. Todos me ouvem? Vou ter no meio. Muito boa noite a todos. Boa noite. Vamos iniciando o trabalho dessa noite. Temos alguém novo na casa? Sejam muito bem-vindos. Vocês possam buscar aqui tudo que vocês vieram, vocês encontrem tudo que vocês vieram buscar, consigam sair daqui melhores do que aqui entraram. E já pegando uma deixa já do nosso tema da noite, da nossa declaração que vai ser feita pelo ITA. Assim como vocês são novos, devemos ser todo dia pescador de homens, sempre tem alguém precisando de uma palavra, de um abraço, de um aconchego, de um carinho, desde o momento da entrada da porta até o final dos trabalhos, sentimento mais puro, que às vezes os valores não estão em valores, digamos, em dinheiro, em nada, apenas um gesto, uma palavra. Às vezes na maioria das vezes tem muito mais valor para as pessoas, precisam de coisas simples, mas que fazem muita falta. Vamos nos colocar então com os olhos fechados, procurar deixar todos os problemas e perturbações que trouxemos do lado de fora, nos concentrarmos para entrarmos todos na mesma linha, todos na mesma corrente, mantendo o equilíbrio e conseguindo absorver tudo o que aqui será passado. Convido a todos para a gente fazer um Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Passaram algumas informações para vocês. Desde já pedimos que deixem os telefones no silencioso, para não atrapalhar o trabalho que é realizado na maca. Informar também que a gente está com uma rifa de um celular. Vai ocorrer no último dia de trabalho, dia 18, né, dona Júlia? Dia 18 vai ocorrer a rifa, né? 19? Dia 19, vai ser o nosso último dia de trabalho do ano. O valor da rifa é R$5. Vocês podem se dirigir no final ali nos trabalhos, quem tiver interesse em adquirir algum número. Eles vão estar com as cartelas ali na frente. E agora eu vou chamar o ITA para fazer a explanação da noite para nós. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu só queria que quem veio a primeira vez na casa, levanta a mão primeiro de novo. Sejam bem-vindos, tá? A minha palestra é sobre Pedro. Pedro, ele foi o primeiro apóstolo de Jesus, onde Jesus escolheu na beira da praia. Na verdade, Pedro, o nome dele era Saulo. Imagina que Jesus, caminhando à beira da praia, ele encontrou um humilde pescador. Jesus olhou para ele, nos olhos dele, e disse: Pedro, agora esse é o teu nome. Larga tudo e vem comigo. Dessa forma, ele olhou para Jesus e retomou: mas eu sou só um pescador de peixe, né? E ele disse: não, tu te enganas, agora tu é um pescador de homem. E Pedro largou tudo para seguir ele. Jesus tinha um amor por ele tão profundo, tão grande, que não era igual aos outros 11 apóstolos. Era diferenciado o amor que ele tinha por Pedro. E se resume tudo isso nas palavras que Jesus disse para ele, que depois ao longo da palestra eu vou falar. Pedro, quando acompanhava Jesus, porque eu quero falar uma coisa para vocês, assim, ó, o nascimento de Jesus, como nós temos próximo ao Natal,
o nascimento de Jesus. Jesus, aos 5 anos, ele dava aula na sinagoga sobre Deus, sobre a palavra de Deus. E os escribas perguntavam para ele: mas como pode tu, se tu não é estudado, falar sobre Deus com tanta propriedade? E ele diz: porque eu venho do meu pai, foi o meu pai. E eles retrucaram: não, tu é filho de José e de Maria. Jesus, nesse tempo, ele passou pela adolescência, aprendeu a carpintaria como profissão. A primeira coisa que ele fez foi uma mesa. E, como carpinteiro, vocês veem o significado da mesa, né? Reunir família, amigos. Nesse tempo, Jesus foi crescendo. Só que, se vocês pegarem já o nascimento de Jesus, foi quando ele foi perseguido por Herodes, que matasse todo o menino que nascesse na noite de 25 de dezembro, que fosse morto, porque ele foi avisado dos reis. O que aconteceu? Jesus foi escondido. Maria escondeu Jesus sobre o seu amor e sobre o seu manto. Quando Jesus crescendo, se tornando adulto, ele sempre nunca chamou ela de mãe, ele dizia mulher. Mas mulher porque ele não se identificava como um ser de carne e osso somente. Ele estava em carne e osso, mas ele não era, ele era muito superior. E Jesus tinha todos os poderes, desde criança, para curar, para fazer todos os milagres, para fazer o que ele quisesse em nome de Deus, de bondade, de amor e luz. Mas o que aconteceu com Cristo? Quando Cristo chegou aos 30 anos, 33 anos, ele começou a fazer os milagres. O primeiro milagre dele foi transformar água e vinho. A mãe dele foi convidada para ir nessa festa de casamento, e lá o casamento era muito festejado de uma forma que, se tu não tivesse vinho para servir para os teus convidados, isso era uma ofensa. E essa família não tinha, terminou o vinho. Aí Maria chama Jesus e diz: tipo, meu filho, o que tu pode fazer? Ele disse: mulher, não chegou o meu tempo ainda. Ele disse. Mas mesmo assim, ele pediu que enchesse jacos de 100 litros de água com água, e dali ele transformou a água em vinho. E todo mundo banqueteou aquela festa, se banqueteou na festa. E Jesus foi indo, todo mundo sabe que ele passou pelos 40 dias no deserto, e foi quando o soldado veio até ele, um general do exército romano, sabendo do rabino, veio até Jesus e disse: meu filho está para morrer, eu quero que tu vá até lá para curar ele. E Jesus disse assim: pode voltar para tua casa, pois o teu filho está com vida. Ele foi na metade do caminho, os empregados vieram e disseram: ele está vivo. Mas que horas foi isso? Foi, eu acredito, uma hora da tarde.
Aí o centurião, ela disse, foi a hora que eu falei com Cristo. E aí as coisas foram acontecendo. E Jesus sabia que era o Cordeiro. Que era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu estou mostrando isso para vocês porque a gente pensa que Jesus, ele veio desde a sua infância fazendo coisas. Não, ele começou já numa idade de 30, 33 anos, quando ele foi crucificado, que ele foi fazendo. Porque se ele fizesse tudo o que ele fez antes, ele não chegava aos 10, ele não chegava aos 15, ele não chegava aos 20. Porque tudo o que ele fez foi para que se cumprisse a palavra do Pai dele. Ele nunca disse ser rei, e ele nunca, jamais escolheu ser glorificado. Ele dizia, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Mas Jesus falava isso de um jeito que as pessoas ainda não entendiam na época. E mesmo hoje a gente não entende. Vejam bem, Pedro, esse o mais amado, o mais acolhido por Jesus, falando, olhando nos olhos de Jesus, quando Jesus disse para ele que ele largasse tudo e seguisse ele. E Jesus disse assim para ele, Pedro, tu és o pescador de homem. E ele, olhando para Jesus, não acreditou. Ele, caminhando com Jesus, desconfiou de tudo que Cristo falou para ele. E era o mais amado. Quando Jesus foi crucificado, antes disso, quando os guardas romanos foram atrás de Jesus, e Pedro disse, veio o guarda e pegou ele para levar, e ele puxou de uma espada Pedro e cortou a orelha de um dos soldados. Jesus repreendeu Pedro e disse, Pedro, quem fere pela espada será ferido. Pegou a orelha do soldado e a colocou de volta. E desfez aquele mal que Pedro havia feito, pensando que estava fazendo uma coisa boa. Mas Jesus já veio como cordeiro, e ele sabia disso, e ele não queria que ninguém brigasse por causa, não fizesse nada de ruim para ninguém em nome dele. Pelo contrário, que fizesse coisa boa. Jesus, então, foi para ser crucificado. Ele voltou em espírito e apareceu para todos os apóstolos, para Maria Madalena, e disse, tu és Pedro, e tu vai construir a minha igreja sobre a rocha. O que Pedro fez? Voltou a pescar. Foi novamente para pescar. Jesus em espírito apareceu pela terceira vez para ele e disse, Pedro, me siga, Pedro, tu vai construir a minha igreja. Então aí Pedro entendeu. Ele teve 3 chances para que isso acontecesse. Nós, que não vemos Jesus, não caminhamos com Ele, como é a nossa fé em relação a Jesus?
Se Pedro, um homem que caminhou com Jesus, passou por tudo isso, nós passamos pela imperfeição, por todos os erros possíveis, para aprender um grão de areia do amor que Cristo tem por cada um de nós. Quantas vezes usamos a espada contra os nossos irmãos? Sabe qual é que é a nossa maior espada? É a língua. A língua, ela pode trazer bênçãos e também maldições. Quando não estamos ligados ao amor de Cristo, se lembrando que cada um de nós tem também um pouco de Pedro. Quando Jesus disse, tu me negarás 3 vezes. Pedro, eu, mestre. Não, eu não. Outro, eu não. Ele fez isso. Quando ele negou Jesus, ele ficou desconcertado e a sua alma acorrentada. A sua alma ficou acorrentada por todo o amor que Jesus deu para ele e ele ainda o negava. Quantas vezes nós temos que negar Cristo para entender o perdão sobre os nossos irmãos, sobre nossas irmãs? Diz a palavra que Jesus veio pelos doentes. Quem de nós não é doente? Quem é doente, levanta a mão. Eu estou. E eu preciso muito desse amor. Eu sou difícil de lidar. Tenho as minhas emoções que às vezes me traem. As minhas verdades que me colocam na mentira. E a mentira que eu assumo como verdade. Eu quero Jesus. Eu preciso tanto de Jesus na minha vida, trabalhando no meu coração, como um ferreiro amola o aço, para que o meu coração se quebre de todas as verdades que eu tenho, para que a verdade de Jesus e de Deus possa acontecer no meu coração. A gente quer ter o dom da verdade dentro da gente. A gente quer ter o dom do amor, mas a gente não deixa florescer uma só palavra de Jesus dentro da gente. Eu trouxe para ler, mas a minha palestra era isso aí. O que eu vou ler agora para vocês, eu peguei no Face, assim, aquelas rapidinhas que tem, sabe? Só que eu copiei, fui lá dando pausa e copiar, porque não tinha do meio. O primeiro a pedir desculpa é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. O primeiro a deixar para lá
é o mais feliz. Eu deixo para lá. Um dia, o coração perguntou ao tempo: por que você seca minhas lágrimas, mas não leva embora a dor que me faz chorar? O tempo respondeu: eu posso secar suas lágrimas, porque você as joga fora. Mas o que existe dentro de você, nem eu consigo apagar. Alguns sentimentos precisam ser vividos e não esquecidos. O tempo é o coração. O tempo e o coração andam juntos, cada um com o seu papel. E aí mora a importância de dividir nossas experiências. Pois o que você aprendeu na dor pode ser luz para alguém na escuridão. E o que já superou pode ser a chave que você precisa para destravar uma nova fase da sua vida. Ninguém cresce sozinho. Deus ensina que a vida é sobre troca, conexão. Guardar tudo para si é carregar um peso que não é seu. Quando nos abrimos, nos libertamos e crescemos juntos. É assim que o mundo se torna um lugar melhor. Quando aprendemos a caminharmos lado a lado, compartilhando esperança, amor e luz. Pedro ouviu da boca de Jesus: agora tu és Pedro, pescador de homens. E mesmo assim ele duvidou da sua capacidade. Então Jesus Cristo disse a ele: tudo o que ligares no céu também ligarás na terra, e o que ligares na terra ligarás no céu. E quando Jesus foi crucificado, Pedro voltou para a sua aldeia a ser novamente um pescador. Foi quando Jesus apareceu e disse a Pedro, foi o que eu havia falado antes na palestra. Ele apareceu novamente e disse: Pedro, largasse, vem comigo, vem, deixa tudo, abandona tudo. Agora eu vou cantar uma música, eu sempre fecho com uma música. Não sou um bom cantor, é claro, né? Mas quem sabe o Dr. Bezerra me patrocina para gravar meus discos. O nome da música é Resposta ao Tempo. Batida na porta da frente, é o tempo. Eu bebo um pouquinho para ter argumento, mas fico sem jeito calado. Ele ri, ele zomba do quanto eu chorei, porque sabe passar, eu não sei. Num dia azul de verão, sinto o vento, há folhas no meu coração, é o tempo. Recorde do amor que perdi, ele ri, diz que somos iguais, se eu notei, pois não sabe ficar, eu também não sei. E gira em volta de mim, sussurra que apaga caminhos, que amores terminam no escuro, sozinhos. Responde que ele aprisiona, eu liberto, que ele adormece as paixões, eu desperto, e o tempo se rói com inveja de mim.
vigia querendo aprender como eu morro de amor para tentar reviver. No fundo é uma eterna criança que não sabe amadurecer. Ele não vai poder me esquecer. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso, ele não vai poder me esquecer. Obrigado. O que nós vamos dizer agora, depois de uma palestra bonita da frente? O que nós temos que fazer? Nós temos que gritar de alegria, né? Festejar. Porque, da maneira que o Cuitar entrou aqui, calmo, quieto, falando, crescendo, e as palavras foram entrando em nós. Maravilhoso. Parabéns. E quando nós prestamos atenção, assim, com profundidade, não vê o tempo passar, né? Parece que foi tão rapidinho. Mas a nossa casa é isso aí. A nossa casa faz a gente perder a noção do tempo, do espaço, quando o assunto interessa, quando o assunto é bom. E falar sobre Jesus, quem de nós não balançou, né? Quem de nós não deu assim na cabeça, né? Tanta coisa que esse mestre fez por nós, deixou tanta magia, tanta alegria, tanta coisa bonita para nós festejar. Mas eu fiquei bastante curioso tendo a palestra dele, por que o Pedro era tão cético, né? Demorou tanto para entender que ele estava do lado do maior ser que pisou na terra, que era Jesus. Por que será que Pedro, depois negou Cristo 3 vezes, e depois que prenderam Cristo, que mataram Cristo, ele foi embora? Porque ele não acreditou. É para nós ver que o Evangelho tem as suas partes que nós temos que festejar, que nós temos que reviver, que nós temos que dar valor e não simplesmente baixar a cabeça e pronto. A nossa religião é a religião cristã. A nossa religião é aquela religião que é daquele tempo de Jesus. Quando Jesus pediu para o Pedro, vai fundar uma igreja. Quantas vezes Jesus disse para ele, vai fundar uma igreja? E qual é a igreja de Jesus? Se não é essa que nós estamos, que nós aprendemos a olhar, aprendemos a ver, aprendemos a raciocinar. Né? Então, são coisas maravilhosas que a gente tem que aproveitar as lições que são dadas à noite aqui para nós e não jogarmos fora. Guardar com todo carinho, com todo amor. Eu não vou falar mais nada, senão vou fazer outra palestra aqui. Vamos orar então. Vamos agradecer a Deus pela maneira cortês, elegante, maravilhosa com que Ele chega até nós. Vamos conversar com Deus, com o Dr. Bezerra, nessa noite agradável. Já tivemos um tempo bom, um tempo ruim, um pouquinho de chuva, podemos ter mais chuva à noite, mas não interessa. O que interessa é que todos nós estamos numa casa espírita, no lar de Jesus, aprendendo, sabendo um pouco mais sobre a vida do nosso Cristo, do nosso Jesus maravilhoso, que nos ama de todas as formas, de todas as maneiras, e nos perdoa sempre quando nós estamos
chocados até com as verdades espirituais, mas nós estamos tão leves, tão seguros dessas verdades espirituais. Vamos conversar com Deus então, falando o quanto é maravilhoso Ele ter nos dado Jesus como exemplo para nossas vidas, para que nós possamos sentir no nosso peito aquela vontade ardente de que Deus esteja conosco, através do nosso Mestre Jesus. Aquele ser mais querido, mais perfeito, mais gracioso que teve aqui na terra, que nunca deixou nenhum homem levantar a mão para outro homem, muito menos pensar. Antes de pensar, ele lançava uma pergunta a nós e deixava, se nós tivéssemos força para reagir, para reclamar de Jesus, que fosse de qualquer forma. E assim esse Mestre adorado foi passando sobre nós, com seu gesto de amor, de caridade, chuva de bênçãos, alívios imediatos, foi semeando nossos ouvidos da melhor forma possível, da melhor forma doce, alegre e feliz que todos nós temos na nossa vida. Então, só nos resta agradecermos a Deus, a Jesus, ao Dr. Bezerra de Menezes, incansável espírito luminar que nos deixa aqui nessa casa tão feliz, tão grandiosos somos nós por termos ouvido uma palestra com essa amplitude nessa noite. Tão simples as palavras, mas a simplicidade foi o que mais nos comoveu, a que mais enterneceu o nosso coração. E nós, com o coração enternecido, vamos pensar um pouco nos outros que estão tristes, que estão magoados, que estão revoltados, que não entendem o que está se passando consigo na vida, enquanto que nós estamos aqui ouvindo coisas sobre Deus, sobre Jesus, sobre a vida, coisas maravilhosas que mudam todo o patamar da nossa vida. Então, que nós possamos pensar naqueles que estão tristes em casa, que estão cabisbaixo, com depressão, com tristeza, com angústia, com medo, sem sono, sem dormir. Então, que cada pessoa regulamente sua vida com calma, com luz, com fé, com esperança e com muito amor. E lembre-se sempre desse Cristo maravilhoso que está dentro de nós. E que cada um de nós tenha a oportunidade de responder todas as questões elaboradas por todas as pessoas que nos perguntam. O que você acha de Deus? O que você está achando de Jesus? O que você está achando do momento que você vive na vida hoje? E nós, rapidamente, vamos dar a nossa resposta, porque ela está pronta dentro de cada um de nós. Aonde existe Bezerra de Menezes, nós temos as respostas para tudo, que nós estamos no mundo sob a tutela espiritual desse Senhor da vida, chamado Bezerra de Menezes. Alegria por nós, alegria por nossos irmãos doentes, porque doentes são temporariamente, estão assim, como tem a qualquer momento a oportunidade de melhorar, ao tomar uma água bendita e sagrada, benzida na casa espírita, fluidificada na casa espírita, colocada nos bálsamos curadores e protetores que Deus está fazendo chegar até nós. E assim, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus e ao nosso patrono espiritual, Bezerra de Menezes, que com toda alegria, com toda felicidade, está presente na nossa sessão de hoje. Que assim seja, graças a Deus.